Em primeiro lugar, fica claro aí que essa entrada, a introdução das artes visuais na pesquisa, como tema de pesquisa, não deixa de lado a presença muito forte da literatura nesta e em outras análises sobre a pintura brasileira. Não é? Então, se as pesquisas sobre o modernismo ampliaram-se a partir dos anos 90 pela incorporação dos pintores e de suas obras, essas pesquisas encontram ainda forte ancoragem nas realizações literárias. Mas me dei conta ainda, agora nessa retomada, que foi muito interessante, de imagens negociadas, como as questões de gênero são introduzidas mais decididamente nessa fase da produção do autor. Não é? Se a personagem do mestrado, publicado em 72, como lembrou o Luiz, era uma mulher, é de Camargo, não é? E se intelectuais e classes dirigentes encontramos um segmento do livro dedicado ao processo de feminização de alguns escritores, não me parece que a questão de gênero tenha na produção dos anos 70 e 80 a importância que vai adquirir imagens negociadas, quando ele vai analisar retratos de mulheres e retratos feministas, e depois em nacional, estrangeiro e em vanguardas em retrocesso, onde o Luiz mostrou muito bem, o exame do modernismo se alarga na direção da América Latina, mais uma, o que eu estou chamando de expansão da obra madura. E eu não tenho dúvidas que as interlocuções abertas nessa fase do percurso do autor, sobretudo as interlocuções com Heloísa Pontes, jogaram um papel decisivo na sensibilidade do sociólogo para as questões de gênero. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra dimensão, não é? Quer dizer, esse interesse crescente do Sérgio pelas artes visuais a partir dos anos 90 mostra-se não apenas na obra escrita, não é? Mas em outras de suas produções. E eu refiro-me aqui a produções que, se não cabem nas obras completas, não é? Pois relegadas ao domínio da atuação prática, me parece que essas outras produções conversam de um modo muito estreito com os interesses intelectuais e com os escritos do autor. E outras produções que mobilizam, como os escritos, muita imaginação. Não é? Eu lembro nessa direção o período em que o Sérgio dirigiu o EDUSC, entre 94 e 98, e quando projetou coleções de arte que entraram para a história da edição universitária entre nós. Eu acho que eu não estou exagerando. Não é? Com a coleção Artistas Brasileiros, que reuniu estudos universitários sobre artistas nacionais, e depois com a coleção Artistas da USP, que deu evidência à produção artística de docentes, o Sérgio criou uma política de publicações de livros de arte, definindo um novo perfil para a USP. E essa última coleção, Artistas da USP especialmente, ela vai conferir novo valor à imagem e novo sentido ao livro de arte, na medida em que nela os textos, quando aparecem, reduzido. Já que eram oferecidos aos primeiros 100 compradores uma obra do artista publicado. Eu ganhei, né? Fiquei muito feliz. Gravuras em metal. A partir de meados dos anos 90, pode ser aferida também na reformulação gráfica que a revista Tempo Social conheceu durante o seu longo período como editor. As datas me escapam, mas acho que entre 2013 e 2013, mais ou menos, não é? Reformulação que contou com a participação decisiva da artista Germana Montemor, não é? Poderíamos lembrar ainda a coleção dedicada à história social da arte, por ele co-dirigida na Companhia das Letras nesses últimos anos, e que vem publicando entre nós textos de referência, não é? Baxandal, Warburg, Panofsky, entre outros. Eu acho que esses exemplos, enfim, não se trata de oferecer uma lista completa, mas eles me parecem suficientes para que vejamos a fina imbricação entre práticas e escritos, não é? No percurso do Sérgio Miceli, pelo menos nessa fase que eu estou aqui tomando para exame, olhando mais de perto, dos anos 90 em diante. Mas dentre essas produções outras, que me parecem fundamentais para compreendermos o que eu estou aqui denominando de os muitos fôlegos de Sérgio, eu gostaria de destacar uma delas, que ela me parece importante para avaliarmos um pouco mais de perto
as expansões de seus interesses na direção de novos domínios, de novos engajamentos, e também para localizarmos traços salientes de seu estilo intelectual. Aliás, isso me controla, tá? Faço referência à sua participação no Jornal de Resenhas como membro da equipe de redação desse jornal editado por intermédio de um convênio que envolvia a USP, o Unesp, o Unicamp, o FMG e a Folha de São Paulo. O jornal era encartado mensalmente na Folha e que circulou de forma regular entre 95 e 2004. Depois houve outros momentos de circulação, mas não com da forma sistemática desses anos. O projeto do Jornal de Resenhas revela, antes de mais nada, uma preocupação forte com o projeto gráfico, a cargo do Amilcar de Castro, autor de parte das capas da publicação, o que se coaduna com a atenção crescente que Sérgio confere às artes visuais. Eu acho que tem um lugar nessa cara do Jornal de Resenhas. Além disso, a equipe aí reunida contribuiu para reforçar os seus laços com os colegas das letras, da filosofia e da história, aproximação que começara no Conselho da IDUSP, quando ele se liga mais de perto ao crítico Davi Arrigucci, que se torna seu parceiro e amigo desde então. E eu acho que esses laços, não é, ampliados, digamos, também reverberam, de algum modo, na sua produção e na sua vida, de modo geral. E Sérgio, que é, como sabemos, leitor quanto mais das recensões do New York Review of Books, passa a exercitar nesse contexto uma nova modalidade de trabalho intelectual como editor e como autor de resenhas de livros, que o levam a praticar um novo feitio de texto, mais próximo da oralidade da conversa com o leitor, e que vão dar vazão à sua face de polemista, engajado em debates acalorados, que nós conhecíamos de outras searas, não é? A resenha, como retrato por ele tão bem analisado, nos conduz não apenas ao autor da obra resenhada, como permite aferir também a energia do estilo do resenhista, colocando à nu procedimentos e soluções de linguagem. Eu vou só fazer algumas observações sobre as resenhas para não ficar muito longo. Eu escrevi uma coisa um pouquinho maior, né? Mas é curioso observar que, lendo as 13 resenhas que ele escreveu para o jornal, entre o número 2 de 95 e o de 73 de 2001, essas resenhas mostram afinidades, discordâncias, escolhas e pontos de vista, né? Assim como rastros de sua biografia, que se intrometem aqui e ali nos comentários feitos. É muito engraçado, depois você relê. Né? Ficamos sabendo, por exemplo, dos cursos que ele realizou na graduação, né, na PUC de São Paulo, e depois eu não sabia, no curso de pós-graduação que ele realizou com Rui Fausto, dedicado ao jovem Marx, em 68, e no interior do qual, ele diz, o estudante de sociologia sentia-se meio bicão naquele torneio filosófico de rigor conceitual. Eu posso imaginar a cena. Bom, e eu acho que parte substantiva... Quanto tempo eu tenho, Maria? Todo tempo. Parte substantiva desses escritos vai se dedicar à produção nacional. Não é? Apenas 3 das resenhas voltam-se às obras estrangeiras. Se isso é verdade, as 3 obras comentadas fazem parte do cardápio de suas referências fundamentais. Não é? O estudo do Norbert Elias sobre Mozart, Sociologia de um Gênio, e o outro estudo escrito com o Scottson, Os Estabelecidos e os Outsiders, além dos diálogos entre ciência e arte, que reuniu Pierre Bourdieu e o artista plástico Hans Hack. Elias, nos termos do Sérgio, um dos maiores sociólogos da cultura, é autor de sua preferência, incorporado em análises e cursos que também auxiliaram a difundir o autor entre nós. Bourdieu, um dos responsáveis pela acolhida de Elias no meio universitário francês, não é bom lembrar, é inspiração, como o Luiz mostrou e sabemos, primeira da sociologia do Sérgio, orientador francês do seu doutorado, e autor que ele seguirá ao longo dos anos como leitor, interlocutor, tradutor, organizador e prefaciador de diversas obras. Então, além da coletânea, que marcou a recepção do Bourdieu entre nós, como lembrou o Luiz, Economia das Trocas Simbólicas, Sérgio apresentou e traduziu ainda capítulos de Economia das Trocas Linguísticas, que ele editou quando na EDUSP, no seu período na EDUSP, depois traduziu Meditações Pascalianas em 2001,
Esboço de autoanálise para a Companhia das Letras em 2005, volume para o qual ele redigiu também uma introdução, notas, elaborou uma cronologia e selecionou as imagens. Se a lista, de novo, não está completa, eu não sei, não posso afirmar que ela esteja, mas ela parece suficiente para evidenciar o diálogo estreito e renovado com o mestre francês, seguido de perto pelo aluno e depois colega brasileiro, que se confessa nessa introdução do esboço de autoanálise, um leitor vidrado dessa sociologia pela qual fui atraído desde o início. Nos comentários à produção nacional, no campo das ciências humanas e das artes, por sua vez, Sérgio vai se debruçar sobre diversas monografias acadêmicas e ensaios, o trabalho de Ângela Castro Gomes, História e Historiadores, o de Marisa Corrêa sobre Nina Rodrigues, o de Luiz Rodolfo Vilhena sobre o movimento folclórico nacional e as sequências brasileiras do Roberto Schwartz. Detém-se também sobre obras de referência a cargo de especialistas, como as correspondências entre Bandeira e Drummond, que o Marcos Moraes organizou, as cartas de Cabral com Bandeira e Drummond, sob responsabilidade da Flora Susequinde, aqui da Casa Rui, e a reedição de Retrato do Brasil, do Paulo Prado, a cargo do Carlos Augusto Carinho. Os seus comentários sobre os volumes de correspondências, dos modernistas, deixam claro o seu grande entusiasmo, o entusiasmo do resenhista com a publicação desses materiais, entusiasmo reafirmado no exame que empreende no mesmo jornal de resenhas ao volume autobiográfico de Boris Fausto, Negócios e Ócios. O que não sou estranho, já que cartas e biografias, de modo geral, figuram entre as fontes privilegiadas pelas pesquisas de Sérgio em todas as suas fases, não é? Em relação, por sua vez, ao retrato datado, produzido pelo Paulo Prado, que visivelmente o Sérgio não gosta muito, não é? Notam-se aí as fortes discordâncias em relação à leitura que o Calil realiza sobre o texto e também as suas opções como organizador do volume, críticas com as quais eu concordo, não é? Quando ele chama atenção para o problema, não é? Do Calil de ter decidido restaurar as citações efetuadas no corpo do texto pelo Paulo Prado, não é? Pensando nos originais dos viajantes e nas demais fontes, os trechos cortados ou reciclados pelo autor. Mas, sem ter tempo aqui de entrar no detalhe de cada uma das resenhas feitas, que eu acho que valeria uma análise mais detida, essas reservas que ele faz ao trabalho do Calil não constituem uma exceção. Todas as resenhas escritas pelo Sérgio contêm avaliações, o que seria esperado em uma resenha, não é? Ainda que não seja esta a cultura atual do nosso meio intelectual, no interior do qual o comentário crítico se converteu em resumo, não é? Resumos muitas vezes anódinos das obras. Sérgio, ao contrário, leva as resenhas a sério, fazendo delas instrumentos de aferição, de debates e sugestões, e retomando com isso uma tradição crítica que já existiu entre nós nos suplementos literários, que tampouco existem mais, nem as resenhas, nem os suplementos, nem os jornais, né? Estão com os dias contados também, né? E um tom crítico talvez mais contundente, não é? Se todas as resenhas de fato, não é? Mostram um resenhista engajado na avaliação da obra, os comentários feitos, as mostras de artes plásticas, não é? Sobretudo a mostra do redescobrimento, não é? Ela deixa ver um tom crítico mais contundente, não é? É a mostra do redescobrimento de 2000, e nesse texto o Sérgio, combinando a visada sociológica que ele defende sempre de um modo muito apaixonado, a experiência de curador, que ele também foi, que ele também experimentou. Lembremos que Imagens Negociadas deu origem a uma exposição dos retratos do Bolsonaro, né, curada por ele em 98. O Sérgio vai marcar nesse comentário a mostra do redescobrimento, né, mas também em outros textos que escreveu sobre exposições e sobre mercado de arte, ele marca uma posição firme no campo dos debates artísticos. Ele faz questão de marcar artísticos em São Paulo, também fora da academia. Então eu diria, retomando aqui o Luiz, não é, que
dizendo, eu diria, que se a obra sociológica do Sérgio Miceli nasce polêmica, não é? Abrindo debates e animando posições pró e contras, lembremos o prefácio do Antônio Cândido a intelectuais e classes dirigentes, eu, lendo suas resenhas agora, eu percebo que as resenhas trazem essa dimensão combativa, não é? Esporte, sociologia como esporte, como arma de combate, não é? Ao primeiro plano, mostrando-se esses textos retratos sintéticos e eloquentes dessa veia polemista e provocativa do seu autor. Eu tenderia a dizer ainda que as resenhas vão ter impacto na própria escrita acadêmica do autor, que vai mudando com elas, pela introdução de um vocabulário mais solto, de termos coloquiais e pouco convencionais, e que ao lado da linguagem conceitual e às vezes dura da sociologia, a qual ele continua se mantendo fiel, provoca uma espécie de curto-circuito expressivo nos textos, não é? Mas essa breve retomada, eu já estou me aproximando do final, não é? Do percurso e da produção do Sérgio Miceli, que teve como fio condutor, que eu estou chamando desses movimentos sucessivos de expansão, não é? da sua produção em direção a múltiplos engajamentos e a nova modalidades mesmo de produção, não é? A obra madura, indicando, como procurei mostrar, não é? Caminhos e desafios inéditos. Mas é interessante porque esse exercício que eu fiz, enfim, quebrando a cabeça um pouco, dizendo essa situação, não é? de falar da obra do Sérgio, tendo aqui diante de mim, esse exercício, então, motivado por essa homenagem mais do que justa, me deixou uma pergunta, na verdade, fundamentalmente uma curiosidade, né, e que veio me acompanhando e eu gostaria de encerrar com ela. Por que será que o sociólogo da cultura e das artes não enfrentou, posso estar enganada, se me corrija, analiticamente, aquela que parece ser a sua paixão mais antiga, a música clássica? Por que será que o sociólogo se calou diante da música que o acompanha de maneira tão sistemática há tanto tempo? Eu pensei em algumas respostas, mas eu vou deixar isso para conversarmos bebendo alguma coisa, né? E com isso eu encerro, como não poderia deixar de ser, afirmando a alegria, não é? O agradecimento aos organizadores desse encontro, a alegria de estar aqui e afirmando publicamente, não é, a minha enorme admiração pelo Sérgio, que é mestre, não é, com o qual eu, enfim, não é, me profissionalizei na relação com ele e amigo há quase 30 anos. Então, agradeço a ele e a vocês. Não podíamos ter tido melhores apresentadores da obra, amigos do Sérgio, mas com intensidade crítica, né? O que eu vou fazer é muito breve e depois dessa intervenção breve eu vou abrir para outras manifestações, né? Eu não gostaria de parecer aqueles oradores que, afetando falar do homenageado, falam ou gostariam de falar de si. Mas eu receio não poder escapar muito dessa cena, porque essa é a minha terceira participação em eventos de homenagem ao Sérgio. Eu estou me especializando, estou, aliás, fazendo uma carreira internacional. Comecei como estagiária e chego agora à posição de coordenadora da mesa principal do homenageado. Portanto, eu pensei em falar como foi mudando a minha percepção, não apenas dessa homenagem ao Sérgio, mas a minha construção também, a minha construção analítica desse personagem, né? E, por fim, falar hoje desse amigo, entre amigos, né? Numa posição que é meio informal, meio retórica, né? Mas, ao mesmo tempo, afetiva. Então, eu vou tentar fazer isso muito brevemente e vou começar remontando a minha primeira aparição
nessa cena da homenagem, né? Que é histórica, que foi, na verdade, organizada por a Maria Arminda, que nasceu na Arruda, que é uma presença ausente, né, nessa homenagem de hoje. Foi quando o Sérgio completou 60 anos de idade, né, e a USP, Maria Arminda, estou sendo injusta, provavelmente, porque muitas outras pessoas não tinham participado na organização desse seminário, acho que Fernanda estava envolvida também, né, e foi a Maria Arminda que me convidou para fazer parte de muitas mesas. Ricardo, eu acho que foi também, não sei, acho que é um dos poucos cariocas, né, presentes a essa festa uspiana. Né. Mas eu receio que a lista dos convidados tenha passado pelo homenageado. Ele não ia ficar sem controle de quem ia falar, na verdade, nessa cena. Mas ele sancionou o convite feito a mim e eu acho que para isso contribuiu uma resenha que eu escrevi, né, sobre o livro que estava sendo relançado, na verdade, Intelectuais a Brasileira. Era uma resenha que eu havia feito um pouco antes, que ele gostou muito, e ele teve a generosidade, né, de escrever um e-mail, né, para mim, adorável, muito simpático. Eu acho que eu tive alguns resenhadores, mas nunca tive essa grandeza de escrever agradecendo, né, a resenha que foi escrita. E ele não só agradecia, como ele agradecia a crítica que eu fazia num determinado momento do texto, que era muito parecida com a do Antônio Cândido, que também não tem novidade, e que ele disse que achava adequada a crítica e tinha sido intensa sem perder a ternura. Sem perder a ternura foi uma citação, né, Sérgio. Então, em São Paulo, o seminário contou com muitos participantes, havia uma mesa principal, tal como essa, que era composta pelos amigos, os grandes nomes da USP, né, nesse momento. Acho que Armani Prado, Roberto Schwartz, Davi Argucci, o Francisco Novaes, enfim. Eram colegas de departamento, mas não só do departamento, o Fernando Novaes. Você falou é próximo. Mas é Fernando aí, gente. Fernando Novaes. Bom, os mais jovens compunham então mesas que falavam sobre os seus próprios trabalhos, claro. Aqui hoje nós também tivemos uma dinâmica bem parecida, né? E cada um deles, ao iniciar sua apresentação, falava algumas palavras em homenagem ao Sérgio. É claro que eu estava nervosíssima, né, por tudo, porque eu ia participar dessa homenagem, porque eu tinha feito uma viagem de avião que também tinha sido um pouco complexa, né? Enfim, porque eu tinha lido nessa viagem de avião um texto pequeno sobre animais, era um biólogo, né? Eu acho que os vasos comunicantes na hora da minha fala me perturbaram muito, mas o que eu naquele momento queria elogiar, que eu ainda acho digno do elogio, é a qualidade do Sérgio de fazer com que diferentes alunos com talentos maiores e menores pudessem, mediante um manejo de princípios, eu já nem diria da teoria de Bourdieu, mas de alguns princípios, né, alguns rudimentos de Bourdieu, fazer suas teses e tocar suas vidas profissionais onde fosse possível. Lembro perfeitamente que eu atribuía isso, e ainda um traço democrático da prática formativa que Sérgio desenvolveu junto a mais de uma geração de cientistas sociais. Na verdade, os mestres, né, da escola, né, essa figura, né, que a gente tem sempre algum, né, como referência, eles não são apenas os que formam os melhores, mas também os que municiam aqueles que chegam à universidade e que chegam cada vez mais à pós-graduação, com alguns instrumentos organizadores dos seus problemas intelectuais. Eu acho que o Sérgio é um mestre nesse sentido, né? Afinal, nem todos ingressam com as mesmas credenciais, com as mesmas potencialidades no campo, né? Mas o importante é que tenham a porta de ingresso aberta. Né? E eu havia participado de muitas bancas de doutorado com o Sérgio, de orientandos dele, para saber que esse seria um lado digno da minha homenagem. Né? O Sérgio jamais recusou orientação, e alguns orientandos, né, chegavam
das universidades do Pará, de Sergipe, da periferia do sistema nacional de pós-graduação, e eram acolhidos pelo Sérgio, saíam com as suas teses e tocavam as suas vidas, e eu achava que esse era um momento e um lugar para se falar desse Sérgio. Eu devia estar muito nervosa mesmo, porque eu comecei falando sobre centopeias. Isso o Sérgio talvez tenha esquecido, mas eu jamais esquecerei. Eu me reportei a metáfora da centopeia, que é o contrário do caleidoscópio. O caleidoscópio desconstrói e reconstrói, a centopeia não. Ela vai numa marcha, vai umas 100 perninhas. Né? E eu comecei a falar da centopeia, mencionando essa condição crucial para que ela andasse, que é a semelhança, a simplificação excessiva, a destituição do estilo. Ou seja, era um elogio, né, a essa forma de homogeneização, né, que determinados recursos que o Sérgio implementava, que eram, na época, né, a disseminação dos princípios de Bourdieu, propiciavam aqueles alunos que tomavam alguns instrumentos e seguiam, né, na sua marcha, como uma centopeia, para os seus destinos. Né? Bom, eu falei insanidades, felizmente aquele momento se fechou e eu fiz uma apresentação na época da pesquisa que eu fazia. Bom, a segunda vez que eu estive nessa posição de homenagear o Sérgio foi em Buenos Aires, por ocasião do lançamento do livro Ensaios Portenhos, Borges, o Nacionalismo das Vanguardas. Eu fiquei muito honrada pelo convite que os argentinos fizeram. Eu participei de uma mesa, né, composta ainda pela Adriana Maile e pelo Gustavo Solá. E cada um de nós tinha uma atribuição, né, porque não era para a gente falar o que quisesse. Eu recebi uma encomenda. Né? Essa apresentação do livro do Sérgio ia ser feito no Museu Histórico Nacional. Um lugar um pouquinho úmido, meio escurinho, grandes telas. Era muito estranho o lugar. Mas eles queriam que eu fizesse uma apresentação para o público. Né? Não era um público apenas universitário. Né? Era quem aparecesse para o lançamento de uma editora que estava lançando um autor brasileiro num tema polêmico que era Borges. Né? Então eu tinha que fazer uma apresentação do Sérgio. A Adriana Maile ficou encarregada de escrever sobre a obra do Sérgio, né? Fez um texto bastante interessante, e o pobre de Gustavo Solá recebeu a incumbência de fazer uma entrevista pública com o homenageado. Então a dinâmica ia ser interessante. Eu falava um pouco sobre a vida do Sérgio, a Adriana falava sobre a obra, ela fez um texto que está publicado na revista Prismas, tal como o texto que eu também dediquei ao Sérgio, que se chama Atalhos, que em espanhol significa atarros, atarros sem nenhum subtítulo, ou seja, uma coisa ficou assim, mas o Gustavo Solá, que tinha incumbência de fazer, que sentou na mesa para fazer a entrevista, em determinado momento o Sérgio disse, não, entrevista não. No público, estávamos assim, o Sérgio sentado aqui, daí o perigo de botar o Sérgio na mesa, ele pode também, de repente, dizer, não, vamos parar, não quero mais. E aí ele cortou a entrevista pública, o Sérgio, o Gustavo não pôde fazer, né? Então ficou uma presença meio estranha na mesa, mas ele foi respondendo também a nós, né? E foi muito simpática a noite, né? Foi um momento em que eu fiquei muito emocionada, muito grata também pelo convite, mas de recompor com base numa entrevista que ele publicou. Na verdade, num artigo que eu escrevi, eu menciono essa entrevista como sendo, de fato, a fonte, talvez mais que o economista me mencionou, que é uma fonte preciosa, né? Porque tem uma aproximação, uma reflexão que o Sérgio faz sobre a sua vida e a sua trajetória, que estão completamente iluminadas pela entrevista da Ed. Então, eu usei esse material e naquela ocasião eu percebi
né, que talvez o momento assim, de grande destaque, né, que eu dei, né, foi a passagem dele da FGV para a USP e, ao mesmo tempo, a coordenação modesta dessa grande história das ciências sociais. Eu acho que foi quando o Sérgio se tornou, assim, para ele mesmo, né, um cientista social, um sociólogo, porque ele estava muito bem na FGV. Ele já era um sociólogo, mas ele gostava também daquelas discussões sobre economia, sobre política, né? Foi ele que me disse isso. E quando ele foi para a USP, ele foi com uma grande obra de organização do campo, né? Então ele não chegou sozinho, ele chegou com vários pesquisadores, nem vou citar todos, mas Heloísa, Fernanda, né? Enfim, vários pesquisadores juntos, Maria Arminda eu acho que estava na pesquisa também, enfim. E chegou organizando essa história das ciências sociais, que nada mais é do que uma forma de organizar um campo. Chamar para ele a organização das ciências sociais foi um ingresso dele na USP. E hoje, né, pensando um pouco sobre o que eu falaria, eu acho que tem três, eu diria, ou duas pelo menos, as três tensões que eu acho que mereciam um aprofundamento na reflexão sobre o Sérgio, né? Hoje penso que a reconstrução dele deveria enfrentar essas tensões. A primeira que tem a ver com o Rio e São Paulo, né? Não vou repetir. Aliás, eu acho interessante que quando você começa, você fala São Paulo, Paris, não sei o quê. O Rio de Janeiro foi o momento que o formou, né? Mas é o ponto de partida que deve valer alguma coisa. Mas não quero entrar nessa disputa. O problema do Rio e de São Paulo não é... O problema do Rio e São Paulo não é somente a rivalidade, a diferença das cidades, né? É porque eu acho que tem dois estilos de trabalho, né, no Rio da época, né, e em São Paulo, né? Eu acho que a PUC, né, da geração do Sérgio, da minha também, né, logo depois, mas enfim, era um departamento de sociologia, né, que nos tornava profissionais, né? Quer dizer, a PUC tinha essa vocação. Foi um departamento de sociologia precoce, né, que visava a produzir intelectuais católicos num momento de transformação, de modernização da sociedade brasileira. E ele tinha essa marca, ou seja, não tinha uma vocação para pesquisa, não era uma universidade orientada para pesquisa, era uma universidade orientada para intelectuais com densidade moral e ética, né, e conteúdo de sociólogos para os desafios do mundo, né? Então eu acho que essa marca é uma marca forte e foi mais forte ainda na PUC, né? Eu falo isso porque quando eu cheguei para fazer a pós-graduação na Unicamp, é que eu me deparei com o departamento universitário de pesquisa, né? Isso estava ausente, num certo sentido, da minha graduação, né? É claro que eu fiz a graduação em História, tem uma outra dinâmica, mas também o departamento de História na Unicamp tinha uma forma de produção e uma atividade de pesquisa que organizava os grupos e que fazia com que a ideia de ciência social, a ideia de história, a ideia de sociologia fosse completamente diferente. Eu acho que essa é uma tensão, Sérgio, porque ouvindo vocês, sobretudo a Fernanda, reparei que poderia ser um profissional, né, no sentido de que ele é um excepcional editor. Né? Por exemplo, só apenas para ficarmos com uma faceta dessa atividade do Sérgio, né? Ele tem uma passagem na Perspectiva, na EDUSP, né? Esse é um caminho que organiza também o campo, que ativa uma série de componentes, né, da produção intelectual, não é? No Sumaré, exatamente. E que, na verdade, é um perfil do Sérgio que esteve muito presente na Fundação Getúlio Vargas. Ninguém fica 20 anos, né, num ambiente profissional se não tem apreço, né, por ele, inclusive com o talento que o Sérgio tinha nesse momento e com os recursos que ele já mobilizava, que já tinha uma editora na mão dele, que era a Perspectiva. E ele foi ficando, e ele tinha prazer naquela integração, né, do debate político
político com a sociedade, com a economia. Então ele tinha um perfil, alguma coisa da PUC ficou no Sérgio, né? Até a construção da grande obra coletiva que foi a história das ciências sociais, que aí ele fez uma conversão à USP. Né? Então, esse lado FGV, esse lado Rio de Janeiro, eu acho que é muito interessante no Sérgio, porque ele é um profissional e um intelectual. E no caso, Bourdieu ajuda muito isso, né? Porque traz e objetiva esse personagem que é o profissional sociólogo. Né? Não é o erudito, não é aquele que carece de uma erudição para se legitimar como intelectual. Então, essa é a primeira tensão, né, entre... Eu chamo de Rio e São Paulo porque eu localizo espacialmente, mas, na verdade, o que eu quero dizer é esses dois estilos, esses dois personagens, né, que convivem no Sérgio, que tem uma tensão, que é uma tensão produtiva, né, que se manifesta de diferentes maneiras, dependendo dos contextos. A segunda, entre política, né, política no campo, na organização do campo, isso eu nem preciso me alongar, o Luiz falou muito disso, falou como é que ele está presente sempre nessa organização, mas a recusa um pouco em participar da política institucional, da política universitária da USP. O que também é interessante, porque ele já deve ter recebido muitos convites, alguns eu sei que ele recebeu, como ele falou, mas ele nunca se tornou interessado, né, em fazer a política institucional da universidade. Né? Ele poderia, né? Uma das pessoas que deve ter sido muito assediada para cumprir esse papel, porque tinha uma liderança intelectual e tem esse traço da organização que é importantíssimo para quem vai fazer política universitária. Né? Mas ao Sérgio, eu acho que sempre interessou a política acadêmica. Ou a política acadêmica, ou agora a política em geral. Né? A política universitária, eu acho que ele teve sempre ausente. Isso também é uma tensão. Eu acho que eu gostaria de saber um pouco por que essa recusa. Né? Porque o Bourdieu, por exemplo, ele tem um determinado momento em que ele sela a universidade, ele organiza também a universidade. Não sei se ele faz propriamente o que a gente chama de política institucional, mas ele começa a ter uma atuação que não é só o campo, né? Ele passa a ter também ingerência sobre os modos pelos quais a universidade se comportava e como é que ela operava. Enfim, o terceiro, eu acho que é uma tensão muito interessante, né, que é entre o trabalho coletivo e o trabalho individual. Porque o Sérgio, ele é tão polêmico, né, e polemista, adora, né, esse papel, que seria interessante para ele, talvez o mais confortável, ou a gente imaginaria que fosse mais confortável, né, trabalhar individualmente, né, com a sua artilharia montada, mas totalmente desconectado de grupos. E ao contrário, né, ele gosta da crítica, ele gosta de falar mal e de receber as críticas, que aliás ele recebe também muito bem. Né, briga, discute e tal, mas ele é uma pessoa que se move pela polêmica. Né? E, na verdade, ele me parece ter muita satisfação e mais satisfação no trabalho coletivo do que no trabalho individual. Ele faz as duas coisas, né, ainda hoje. O trabalho individual ele vai fazendo, uma espécie de artesanato e tal, mas quando ele pode integrar aquela agenda de pesquisa individual a outros trabalhos e constituir um grupo, um coletivo, uma forma de trabalho conjunto, eu acho também que ele prefere. Então, eu acho que essa é uma tensão produtiva, absolutamente produtiva. E falando sobre as tensões do Sérgio, então, dessa minha terceira reaparição como homenageadora, eu encerro a minha palavra para as falas seguintes e digo a você, Sérgio, que eu espero estar nas próximas homenagens, muitas, e nos próximos muitos anos. Agora eu já estou reinando absoluta nas mesas centrais de homenagem a você, então eu espero que nós tenhamos vida longa e que possamos selar a nossa amizade, um grande amor que eu tenho por você. O Sérgio quer falar?
entrevista coletiva. Você não quer Aquele falar? que não deixou. Aquele que eu não deixo. Você vai lá porque Eu tá posso filmando. contar coisas da infância dele. Vai lá porque tá filmando. Alba, vai lá também, conta da sua infância, Santa Teresa. Vem insular Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao André, Fulano, a Nízia, todo o grupo que organizou a homenagem. E eu acho que a melhor forma, a coisa mais gratificante é ser reconhecido pelos iguais, pelos pares, certo? Não é, eu acho que isso é a forma que eu acho que é mais bacana e mais emocionante. Eu não acho que essa coisa que a Maria Alice está perguntando por que eu nunca me interessei pela política, digamos, universitária, porque é muito chato, né? É uma coisa muito... A EDUSP eu aceitei e gostei muito de fazer, porque primeiro tinha o apoio do reitor total que eu queria fazer, inclusive em termos de recursos, e uma liberdade intelectual completa para todas as iniciativas. Então, na verdade, era uma forma de trabalho intelectual e foi uma experiência muito gratificante. Mas política universitária, nesse período, eu tinha muito contato na reitoria, porque era um cargo de delegação do reitor, e participei de muitas reuniões políticas na reitoria, e aquilo é intolerável, é uma coisa muito complicada. Não, eu participei, por exemplo, de discussões anuais sobre os aumentos. Então é uma mesquinharia, é um negócio horroroso. Mas não estou querendo dizer com isso um negócio que que a política intelectual, acadêmica, a briga intelectual, você falou do negócio do Bourdieu. O Bourdieu construiu uma situação dentro da Universidade Francesa, não na universidade, na École e no Colégio de França, muito peculiar, porque ele, na verdade, arranjou mecenas dentro da organização que canalizavam dinheiro para o grupo de pesquisa dele. Ele se tornou poderoso à medida em que ele se tornou mais famoso e se tornou uma voz política. Mas quando ele se tornou uma voz política, ele não fazia política universitária, ele fazia política a favor da demanda operária, contra a precarização das condições de trabalho, a favor dos sindicatos que estavam se manifestando. Ele fazia política mesmo, certo? Mas nós temos uma forma de intelectuais públicos no Brasil, que eu até estou organizando um seminário latino-americano em novembro na USP, e tem uma mesa sobre intelectuais públicos, que eu acho que é uma discussão relevante na América Latina hoje. Quer dizer, a outra são 3 meses, e uma mesa é essa. E eu vejo com muita apreensão o que está se passando no país, certo? Porque, na verdade, existe um desgaste da mídia, certo? Uma direitização, um conservadorismo crescente de toda a mídia, um anti-intelectualismo, todos os jornais falam da sociologia como se fosse hoje um ultraje, certo? Eles estão, é uma síntese, quer dizer, não se pode, a postura anti-intelectual, Graça é um conjunto de colunistas de direita, quer dizer, orquestrados, que defendem categorias universais, absolutamente fajutas, concepções humanísticas, entre aspas, absolutamente ridículas. Quer dizer, tudo é anedótico, é um negócio grave que está acontecendo. Eu acho que é preciso uma discussão sobre a mídia. Nós temos uma situação monopolística da mídia no Brasil hoje, tão preocupante quanto no México e na Argentina. Na Argentina também existe uma situação monopolística e no México também. Então, o seminário vai comparar esses 3 países, certo?
Agora, das coisas que vocês falaram, eu vou esclarecer algumas coisas. Quer dizer, não é esclarecer porque ninguém diz verdade sobre nada, eu vou dar o meu ponto de vista. O negócio que a Fernanda falou sobre a música. Eu acho que tem um lado que é simples, Fernanda, é o seguinte: eu, quando era criança, a minha mãe me obrigou a estudar violino. Eu estudei violino 2 anos, logo me dei conta de que eu era péssimo, que aquilo não ia prosperar. Ela até gastou dinheiro, ela já estava separada do meu pai, não é barato comprar um violino, certo? Eu me esforcei, de fato, porque você tem que controlar linguagem musical, tem que aprender umas coisas, certo? Harmonia e tudo. Quer dizer, eu, como tudo que eu faço, eu sou aplicado, certo? Eu faço com cuidado. Mas eu vi que não tinha... Então eu não escrevo sobre música porque eu não domino a linguagem. E eu acho que é impossível sem dominar a linguagem interna do suporte, certo? Então o que eu escrevi sobre o Elias é mais sociológico, certo? O fundo musical daquela resenha, na verdade, foi a leitura de 5 coisas sobre o aparecimento de gravações do Idomeneu que eu falo na resenha, certo? Mas eu não domino a linguagem, esse que é o problema. Não estou dizendo com isso que eu domino a linguagem plástica, mas eu tive na minha formação na França uma formação de História Social da Arte, que o Bourdieu fazia isso com os orientandos como se fosse o raso de crânio, como eles falam. Nós éramos obrigados a ler toda a História Social da Arte. Então, muitas dessas coisas que eu publiquei mais tarde, eu estudei lá, quando eu estava fazendo doutorado. Então, isso quer dizer, eu não domino a linguagem da crítica de arte, eu não tenho essa tonalidade, mas eu pelo menos domino alguma tradição, quer dizer, uma forma de domínio, certo? Sobre o negócio da resenha ainda, uma coisa interessante nesse jornal de resenha, e eu acho que você fez uma anotação muito sensível. Eu acho que o timbre do jornal era dado pelo fato de que aquilo era o resultado de uma brigaiada monumental. Porque tinha historiador, tudo que você falou, tinha historiador, Laura, tinha artista plástico, tinha crítico literário, que eram todos raivosos e ortodoxos, tinha de tudo. E o resultado do jornal era a briga para definir a capa, a última capa, a briga para definir quem ia resenhar. Era uma loucura aquilo. Mas não era uma briga fingida. Nós brigávamos mesmo, nós não xingávamos, mas funcionava o jornal, certo? Eu acho que isso foi uma experiência que você percebeu uma coisa legal, que é assim, eu briguei, mas eu me aproximei deles, não querendo dizer que eu aderi aos parâmetros Você deles. foi tocado Certo. pela experiência. Tanto assim que nessa homenagem aos 60 anos em São Paulo, onde o Davi fez um depoimento, o Davi lascou o mar no meu trabalho, desceu a lenha, certo? Ele ficou ridicularizando coisas do meu trabalho. Claro que foi ridicularizando e reconhecendo méritos, fazendo lá um jogo. Mas isso não... A gente sai toda semana para jantar, certo? Qualquer chispa de contenda intelectual é berraria, certo? Vocês não podem imaginar o que é. Mas eu acho isso interessante. Como nós podemos? Imagina. Mas eu acho interessante isso, certo? Eu acho mais interessante do que ficar só numa discussão muito, digamos assim, não que todos concordem, mas uma coisa que é muito homogênea. Porque somos todos colegas cientistas sociais, temos toda a formação, é homogêneo, certo? Sobre o negócio do Rio também,
Eu fiquei impressionado com o seu relato literário, os atalhos. Eu até levei no meu analista, disse, olha, essa moça escreveu, aí ele disse assim, ele é argentino, meu analista atual, é lacaniano, mas ele fala bem português. Aí ele disse, mas você ficou tão emocionado porque estava escrito em espanhol? Eu digo, não, de jeito nenhum. Eu fiquei impressionado porque ela pegou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Que você falou no negócio da faculdade, mas eu acho que, sei lá, eu sinto efetivamente que é mais complicado, porque tem a ver com a minha família, porque o casamento dos meus pais era uma peleja, era uma turbulenta, de um tal nível, e eu estou fazendo uma interpretação pós-mortem dos dois, quer dizer, porque eles se separaram e se juntaram 8 vezes. Vocês podem imaginar o que é isso? E não é que cada vez que se juntava de novo, melhorava ou piorava. Era mesmo um desastre, certo? Então, eu vivi essa experiência do enfrentamento. Quer dizer, como é que é a experiência do negócio do meu pai? Era uma figura que teve a vida que ele quis ter, certo? Quer dizer, ele foi detonando tudo que sobrou para a fábrica, que não foi muito. Eles tinham um hotel em Mendes, terras em Patis, Barra Mansa, eles foram queimando tudo isso, certo? Ele, na verdade, ficou, quando mais velho, sem emprego, e o meu tio italiano, não é? Quer dizer, o meu tio, filho de calabrese, que ele é brasileiro, e que me ajudou na vida, é que arranjou um emprego para ele. Foi o meu tio que salvou o meu pai, certo? Nos últimos anos de vida. Quer dizer, meu tio foi redator-chefe do Correio da Manhã, fundador do Partido Socialista. Na casa dele eu conheci Carpô, Calado, Nelson Rodrigues, isso eram os amigos dele. Eu conheci Eugênio de Freitas. Então, esse pessoal, até vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa assim, quem que falou do Carpô? Foi ontem que quem falou do Carpô? Uma vez na casa do meu tio, meu tio começou a dizer que eu era muito estudioso e tudo. Carpô disse, vou te fazer uma pergunta. Como é que é a organização social hierárquica dos gregos? E eu sabia. Que era não sei o que, periecos, gelotas, era mais ou menos isso. E eu falei. Ele disse, não, mas o que é cada grupo? Eu digo, peraí. Então, esse embate, eu acho que teve, mas eu não sei dizer como, mas teve uma... eu não sei, quer dizer, a minha mãe deve ter gamado, não sei pelo nome, meu pai era um homem bonito, sei lá, de um tesão, né? Devia ter tudo que tem sempre em todos os casamentos. Agora, ela tinha um fascínio pela família, tanto assim que a família do meu pai nunca se separou da minha mãe. Foi meu pai que se separou da minha mãe. Ela continuou ligada a todas as irmãs dele. Eu passava férias, Barra do Piraí, onde tinha, cada irmã dele morava numa dessas cidades. Resende. Então, eu acho que faz todo sentido. E eu tive o curso da PUC, eu acho até que você tem uma abordagem muito mais rica do que a minha percepção, de que era interessante porque eram professores jovens, quase da nossa idade, tipo César, Aspásia, e que tinham muito gás e muita vontade de... Estavam lendo, eles não eram tão mais velhos do que nós. E Costa Lima, que estava no início, nós fazíamos seminários na casa dele. Eu, quando cheguei em São Paulo, eu tinha lido coisas que meus colegas da USP, da pós-graduação, nunca tinham ouvido falar. Mimesis, do Auerbach, ninguém tinha lido. Nós já tínhamos lido. Léo Spitzer, toda a teoria literária do Costa Lima. Então, era um curso interessante. Quer dizer, não era um curso pretensioso, não tinha a fama do da USP, mas era... Agora, a USP, aí você tem um ponto também que é muito importante. O que é diferente no negócio da USP? É que a USP, ao contrário,
Isso é a minha experiência, isso pode ter mudado. Quando eu cheguei lá, o que era impressionante é que tinha uma mística, a atividade acadêmica tinha uma mística. Não era essa bagunça, essa mixaria, certo? Quer dizer, que era o sentimento que eu tinha, de que aqui não tinha mística. Eles eram gente bacana, mas lá tinha uma mística, quer dizer, Janotti, o Rui Fausto estava começando, certo? Eu fui aluno do Janotti, do Rui Fausto e do Bento, certo? Que o Florestan tentou me dissuadir de todos os jeitos. Disse, não vai fazer filosofia. Esses cursos de filosofia é outra formação. Eu digo, não, vou fazer como sociólogo, eles vão me dar nota baixa, mas tudo bem.